Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Miranda do site aprendaplsql.com e no vídeo de hoje eu vou falar sobre qual certificação você deve começar na sua carreira Oracle. Vai ser uma aula bem interessante onde eu vou falar sobre o programa de certificações Oracle, quais os dois caminhos você pode seguir dependendo da sua carreira ou do que você pretende, tá? Se você quiser ser um desenvolvedor PLSQL ou um administrador de dados, porque são duas carreiras diferentes, né, pessoal? E também vou falar por qual você deve começar e novidades que vamos ter agora no mês de abril de 2018, onde algumas provas vão sair do ar. Então o vídeo está bem completo, bem legal e vale muito a pena você acompanhar até o final. Bom, como posso mostrar aqui para vocês, eu abri a tela, tá? Diretamente do site da Oracle. Eu decidi fazer essa aula mostrando mais a tela do site para vocês também começarem a se familiarizar, a navegar no site. Ele é um site que tem muita informação e informação muito completa que vocês podem utilizar muito ao favor de vocês na hora que vocês estiverem se preparando para estudar para uma prova. Principalmente na parte em que vocês forem pegar o material. Aqui tem tudo o que cai na prova. Depois disso, vocês podem ir para a documentação. É óbvio que o material que tem aqui no site, ele não está detalhado. Ou seja, você vai ter somente uma noção do que vai cair. Como, por exemplo, aqui nas provas de SQL, eles falam, cai funções do tipo char. Só que existem várias funções do tipo char e vai caber a você procurar este material. Por isso que acaba sendo um pouco mais longo para quem decide tirar uma certificação sozinho. Se você vai atrás de um curso, as informações ficam mais compactas e de forma mais rápida você consegue chegar ao seu objetivo final. Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a certificação de administração de dados, que eu acredito que seja a grande maioria das pessoas queiram tirar essa certificação de administração de dados. Até porque muitas pessoas não sabem que a maior parte dos profissionais Oracle não trabalham exatamente com administração de dados, e sim com desenvolvimento SQL e PLSQL. Isso porque é uma conta simples, tá? Uma empresa que trabalha com banco de dados Oracle, ela precisa de 1 DBA para cada 40 funcionários que desenvolvem em Oracle. Ou seja, existem 40 vagas para desenvolvedores SQL e PLSQL, enquanto existe apenas uma vaga apenas de administração de dados. Algumas empresas não adotam mais as linguagens SQL e PLSQL. Aí, neste caso, sim, só existem administradores de dados. Porém, são poucas as vagas para esses tipos de profissionais. É um profissional geralmente altamente requisitado, tá? Porque ele é o responsável pelo coração da empresa, que é o banco de dados. E ele é o responsável por manter ele no ar de forma performática. Então, é uma vaga, sim, muito concorrida, tá? E existem poucos, como posso dizer, oportunidades para esse tipo de vaga, ok? Mas vamos começar pela parte de administração, que eu acredito que é a grande maioria. Basicamente, a estrutura para você tirar uma certificação da Oracle, ela varia um pouco de carreira para carreira. Você vai ver aqui na tela, né? Você pode ver, como a gente está mostrando, aqui é o primeiro passo para você tirar uma certificação. Então, aqui em cima você tem os níveis de certificação, que é o nível Associated, que é o OCA, o nível Professional, que é o OCP, e o nível Master, tá? O nível Master não existe para desenvolvedores PLSQL. Para você se tornar um OCA, que é o primeiro passo e que você precisa fazer, você não consegue, por exemplo, já se tornar um Master. É um pré-requisito que você tenha feito uma prova e tenha passado, ou que você já tenha uma certificação. Às vezes eles requisitam que você já tenha feito um curso oficial da Oracle, dependendo da carreira, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre esses pré-requisitos e das provas aqui. Mas para você se tornar um OCA, o primeiro passo é você passar em uma prova de SQL. Ou seja, existem 3 provas de SQL hoje, que é a 071, a 061 e a 051. Basicamente, o que elas mudam entre elas. A 051 não te dá nenhuma certificação em SQL e você passou numa prova da versão 11G. A 061 é uma prova que também não te dá uma certificação SQL e você passou numa prova da versão 12C, que é a versão mais recente do Oracle.
E a 071, sim, te certifica como OCA em SQL, ou seja, você já estará certificado, você já terá uma certificação, porém em SQL, não em administração de dados. E você também vai estar na versão mais atualizada do Oracle, que é a versão 12c. Mas existe uma informação importante, você já deve ter reparado aqui na tela. As duas primeiras provas que eu falei para vocês que não te certificam, elas vão ser retiradas do portfólio de certificações da Oracle no dia 30 de abril. Isso é muito importante dizer que o que acontece? Quem fez essa prova perde a validade para fazer as outras provas? Não. Assim como a 047, que era a certificação Expert em SQL, que a Oracle tirou, você continua mantendo o título ou mantendo o seu PAS para você fazer a próxima prova. Porém, o que acontece? Isso é uma forma da Oracle falar para o mercado que o quê? Olha, pessoal, a gente não está mais focado em provas que não vão te se certificar. Até porque para mim, não faz sentido nenhum você fazer uma prova, investir dinheiro, gastar para poder fazer essa prova, investir em simulados, talvez investir em cursos, em uma prova que você não vai ser certificado. Na minha cabeça, você está simplesmente jogando dinheiro fora, porque você está perdendo a oportunidade de ter uma certificação onde a diferença entre as provas, principalmente entre a 071 e a 061, a complexidade é muito pequena. Para você ter uma ideia, nós temos um curso que forma vocês para tirar a certificação 071. Neste curso, ele tem apenas 3 módulos a mais do que os assuntos que são exigidos na 061, que não vai te dar nenhuma certificação. Ou seja, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum em SQL, o tempo a mais que você vai estudar para tirar a 071 em relação a 061 é de cerca de 30 dias. Isso é mais do que suficiente para você aprender esses 3 assuntos diferentes. E você já vai sair certificado. Então, não faz sentido você fazer uma prova que não vai te certificar, já que a Oracle está mostrando que ela vai tirar do portfólio dela essas provas, ou seja, se você passar nessas provas até o dia 30 de abril, você mantém o PAS, porém é uma prova que já vai estar desatualizada, tá? Descontinuada, porque a 071 ela é uma prova acima. Ao contrário da 047, que era uma prova acima da 071, que foi retirada, porém o título, na minha visão, ele tem mais valor para o mercado do que o título de OCA, tá? Afinal, você vai ser um expert no assunto e realmente era muito mais complexo tirar uma certificação expert do que a 071. Mas continuando no assunto certificações, você precisa passar em uma dessas 3 provas de SQL. Após isso, para você se tornar OCA em administração de dados, você precisaria passar na prova 062. Essa prova ela ainda continua, é para a versão 12c, e você também terá outra certificação em OCA, claro, se você optar pela 071, e você vai conseguir ter 2 certificações no nível de OCA, que é o primeiro nível de certificação. Isso falando em administração de dados. No caso do PLSQL, você tem 2 níveis, que é o Associated e o Professional. E assim como no nível de administração de dados, você é obrigado a fazer uma prova de SQL. E tudo que eu falei para administração de dados vale para o PLSQL. Por quê? São as mesmas provas para você se tornar um OCA, porém com uma diferença. A Oracle entende que para um profissional PLSQL, se você já tiver a certificação OCA em SQL, você automaticamente já está preparado para fazer a prova OCP, ou seja, você pode pular um degrau, que seria a prova OCA em PLSQL. Na minha visão, a prova OCA em PLSQL ela é muito importante e você também vai ter 2 certificações. Isso conta, quanto mais certificações você tiver, mais o mercado vai te ver. Melhor, afinal, é melhor você ter 3 ou 2 certificações? É óbvio que 3. E como a prova de OCP ela é mais difícil do que a prova de OCA, ela exige um nível maior de conhecimento em PLSQL, eu indico para os meus alunos e para os profissionais que me seguem, você faz a prova OCA em SQL, depois você faz a prova OCA em PLSQL e depois você vai para OCP em PLSQL. Se você decidir esse caminho que eu estou te indicando, você vai ter que escolher aqui, nesse nível de Associated, a opção 2. Quando você vem aqui na opção 2, ele está falando aqui, você precisa passar em uma dessas 3 provas, 2 serão retiradas em abril, e depois você precisa passar na prova
1Z0144, que vai te certificar em OCA PLSQL. Bom, já passamos na 071, já passamos na 144 ou na 062, que são dependendo da sua carreira. Nesse momento, realmente, você tem que dividir se você quer administração de dados ou se você quer PLSQL. Você já decidiu a sua carreira, você pode ir para o nível profissional. Você vai ver aqui, no nível profissional de administração de dados, que ele já começa com a seguinte exigência. Primeiro passo para você se tornar um profissional. Você vai ter que ter tirado a certificação OCA em administração de dados. Segundo passo, isso para somente OCP em administração de dados. Você precisa ter feito um curso oficial da Oracle. Ele aqui mostra os cursos, eu não vou mostrar para vocês. Esses são cursos da Oracle University, geralmente é um investimento bem alto, em torno de R$4.000. Dependendo, às vezes você precisa fazer 2 cursos e isso já vai para R$6.000 a R$8.000. Então é um investimento na carreira. Por quê? A Oracle sabe que profissionais certificados têm uma grande vantagem no mercado de trabalho. Ela sabe que as empresas querem esses profissionais e que geralmente eles também têm um aumento no valor hora deles ou no valor final do salário deles somente por serem certificados. Somente não, né? Porque a certificação é algo que te traz muita autoridade no mercado, então acaba se tornando um diferencial muito grande para você. Então você precisa, para ser OCP em administração de dados, ter tirado a certificação OCA em administração de dados, ou seja, ter feito 2 provas, uma de SQL e a outra 062. Depois disso, fazer um curso oficial da Oracle e depois disso você vai ter que prestar o exame 063, que vai te certificar como OCP em administração de dados. Essa é uma certificação já bem alta, ela é muito reconhecida pelo mercado, as empresas contratam você somente por você ser um OCP. Porém, ela tem um investimento também bem grande e precisa de um conhecimento muito grande em administração de dados para você tirar essa certificação. Para OCP em PLSQL, que é o próximo nível aqui, basicamente você tem que seguir 2 passos. Qual é o primeiro passo? Você deve ter uma das certificações abaixo. SQL Certified Associated, ou seja, passar na prova 071. Se você passar, você já pode ir para o OCP. SQL Certified Expert, que era 047. Agora você não consegue mais fazer essa prova. Uma prova tão legal. Você pode ser OCA em PLSQL. Você pode ser OCP em administração de dados em versão 11G e OCP, administração de dados, versão 12C. Então você tem basicamente 5 opções para você se tornar um OCP em PLSQL. Ou você pode ter passado na prova 061 ou na prova 144 ou na prova 146, tá? Que são certificações já mais antigas. A 146 ela já não é mais dada essa certificação. Foi a que eu fiz na época, então eu tenho a Expert e eu tenho a 146 em PLSQL. Eu já estou apto a fazer a prova 148. Você vai se tornar OCP em PLSQL já na versão 12C. Como na minha empresa a gente vai migrar um banco de dados esse ano, provavelmente eu vou fazer essa prova ainda esse ano para tirar essa certificação. E já também estudar as novidades do banco de dados Oracle para implementar. Tem muita coisa legal que eles colocaram na versão 12C e que a gente pode usar muito no dia a dia. Você tirando essa certificação, você já estará no nível máximo em PLSQL. Ou seja, não tem mais nível abaixo de você quando a linguagem é PLSQL. Já no caso da administração de dados, quando você se torna OCP, existe uma outra certificação, que é a OCM. Essa é uma certificação Master, tá? Como o próprio nome já diz, ela já é uma certificação altamente diferenciada. Essa prova ela não é feita no Brasil, existem 5 lugares no mundo, se eu não me engano, é a Alemanha, tem 2 nos Estados Unidos, tem um no Japão e o outro eu não lembro, acho que é na Europa também. Então você tem 5 lugares no mundo onde você pode fazer essa prova. Então já pensou, o investimento no mínimo é você pagar a passagem para ir nesse local. A prova acho que custa $2.000, se eu não me engano, ou $1.000. É um valor bem alto para fazer essa prova. E você vai lá, vai passar 2 dias. No primeiro dia eles vão te dar um banco de dados quebrado, você vai ter que pôr esse banco de dados no ar. Eles vão e derrubam esse banco de dados novamente em cenários críticos, tá? Não é derrubar facinho assim, você vai ter um backup ali fácil para subir. Não vai ser fácil, essa prova é muito complexa mesmo.
uma prova muito difícil, e geralmente os profissionais que têm essa certificação são investimentos da própria empresa que desejam ter esses profissionais, porque para elas prestarem serviço, para elas concorrerem à licitação, elas terem um profissional desse é um ganho muito grande para elas. E óbvio que o profissional se tornar um profissional master é algo totalmente diferenciado no mercado. Mas para fazer essa prova da master, você primeiro precisa ser um profissional que tem uma OCP, e isso você pode ser na 12C, ou você pode ter na 12C R2, que é a Release 2, tá? Então você precisa ser OCP na versão 12C. Depois você vai ter que ter feito 2 cursos, não só um curso oficial da Oracle. Você vai ter que se submeter para fazer a prova, você vai ter que preencher um formulário falando sobre a sua experiência profissional, contando um pouco da sua história, falando sobre como você participa da comunidade. É bastante coisa que você tem que preencher. E após isso, você vai prestar uma prova de certificação para se tornar Master, ou seja, é o último passo, o profissional com nível mais elevado que existe dentro do mercado Oracle de bancos de dados. Mas resumindo tudo, como eu falei para vocês, eu vou falar a certificação que você precisa tirar. Se você prestou bem atenção nesse vídeo e você já tem uma certificação e já sabe em que área você deseja ir, você vai entender que vai variar muito de profissional a profissional. Então eu não vou falar todas as opções, eu vou falar a opção que é para o grande mercado, que é para os profissionais que estão começando, que é o quê? A prova 1Z071, que vai te certificar como OCA em SQL. Esta certificação é uma certificação muito válida no mercado, tá? É uma certificação que as empresas já olham, já falam, poxa, esse profissional está começando a carreira, ou esse profissional tem 2 ou 4 anos de experiência, mas já tem uma certificação. Independente do seu tempo de experiência, uma certificação é sempre muito bem vista pelo mercado. E se você não tem nenhuma certificação, você tem que tirar a certificação 1Z071 OCA em SQL. Essa é uma prova que ela já exige um conhecimento técnico elevado. Se você for fazer essa prova, pensar, olha, eu tenho 10 anos de experiência, vou fazer essa prova sem estudar, ou vou só dar uma olhada no que cai, já sei aquilo, não vou estudar, tome muito cuidado. Eu vejo muitos profissionais que têm um conhecimento técnico muito alto, porém não têm conhecimento sobre como funcionam as provas da Oracle e acabam reprovando. E essa não é a ideia, imagino de que ninguém quer fazer a prova e investir um valor de quase R$600 para fazer uma prova e ser reprovado. Então, se você é um profissional Oracle que tem bastante tempo de experiência e não quer fazer um curso, não quer estudar por conta própria, tome muito cuidado, corra atrás, gaste pelo menos um mês estudando, vá atrás de simulados bons e faça acontecer e tire essa certificação, porque você vai ver que vai ter muita diferença para você no mercado de trabalho. Às vezes, mesmo com 10 anos de experiência, se você estudar o conteúdo da prova, você vai ver que vai aprender alguma coisa que você não sabia, ali que pode fazer total diferença na hora que você estiver codificando e mostrar para as outras pessoas que você tem um conhecimento diferenciado. As certificações, elas trazem muito isso para os profissionais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai responder todos os comentários. E é muito importante, tá? Se gostou do vídeo, dá um like. Isso ajuda muito a gente mostrar a nossa mensagem para os profissionais Oracle. É um vídeo bem técnico, acho que pode ajudar qualquer pessoa que está na área de Oracle. Então, se você quiser também, compartilha com um amigo, compartilha no grupo da galera do seu trabalho lá no WhatsApp. Isso é muito importante. Quanto mais gente vê esse vídeo, mais gente vai ter conhecimento sobre as certificações Oracle. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.